Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça. Essa noite faremos uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores às nossas aflições, esquecimento passado. Esse assunto está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 11. Mas para dar início faremos uma oração, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Nos inspirando na indulgência, benevolência e perdão, virtudes que fazem parte da verdadeira caridade, segundo Jesus. E que possamos alcançar nossos objetivos no dia de hoje. Então, os males que nós passamos, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, têm duas causas, dois momentos. Um está no momento presente, através dos nossos vícios, do egoísmo, do orgulho. Muitas das nossas doenças são causadas por excessos alimentares, irritações, as paixões, a inveja, a vaidade, tudo o que fazemos para causar prejuízo. E todas essas paixões, vícios, causam males em nosso corpo físico. Porque o nosso emocional está ligado diretamente ao nosso corpo físico. Tudo por descuido nosso. Se o nosso casamento muitas vezes não está bem, se aquela pessoa a qual nós juntamos não nos fazem bem, somos nós que escolhemos. Muitas vezes, por questões de vaidade, por questões de interesse pessoal, má vontade da nossa parte, somos espíritos imperfeitos, temos virtudes e vícios. E como dentro de um casamento, temos que suportar a cada um a sua parte. Cada um tem essas dificuldades, como tem hoje em dia da palavra, né? Tem os seus demônios internos. Temos nossos demônios, temos nossos anjos e demônios. Até temos o Mário Sérgio Cortella escreveu um livro com a Monja Coen sobre isso. Nossos anjos, nossos demônios. São figuras de linguagem, né? Os demônios não existem. Somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, que causamos os nossos males. Somos influenciados, sim, por espíritos nas mesmas virtudes nossas, no mesmo nível nosso evolutivo, né? Processos de obsessão. Na questão 459, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos, se nós éramos influenciados quanto nós éramos influenciados, né? E os espíritos nos respondem muito mais do que vocês imaginam, muitas vezes são eles que vos guiam. Então, somos espíritos imperfeitos, não mudamos porque desencarnamos. Temos essa relação entre os encarnados e desencarnados. O Espiritismo contém 5 princípios, que é Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Então estamos intimamente nesse relacionamento entre nós encarnados e desencarnados. Encarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, encarnado e desencarnado. Então nós não perdemos nenhum momento essa ligação. E dentro desse grupo ao qual nós participamos, que é dos imperfeitos, que é uma pequena parte de todos os espíritos que já adquiriram a sua individualidade, né? Porque temos o grupo dos espíritos bons e temos o grupo dos espíritos puros. Os espíritos bons, os espíritos imperfeitos que somos nós, passamos por expiações e por provas. Espírito bom já não mais precisa da expiação. E espírito puro não precisa mais nem passar por expiação, nem por provas. Espíritos imperfeitos como nós somos, ainda temos que recuperar o nosso passado, que vem refletir no nosso dia a dia, no nosso momento. Seja através de uma perda de um ente querido, uma doença, uma idiotia, uma doença que a gente não entende por quê. Uma perda de uma fortuna, um cataclisma, tudo faz parte de um passado que vem refletindo no presente. Não diretamente, muitas vezes, da forma que aconteceu no passado, mas o importante é nós recuperarmos
esse passado. O espírito tem 3 momentos para recuperar o seu passado, que é através do arrependimento, da expiação, reparação. E esses 3 momentos, eles estão juntos, não são separados. Muitas vezes estamos reparando, muitas vezes estamos expiando, muitas vezes estamos nos arrependendo, porque em todo momento estamos evoluindo, a cada momento estamos aprendendo. E por que esquecemos o passado? O passado, ele interferiria negativamente no presente. Imagina nós, se soubéssemos que nossa casa, um pai nosso, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma esposa, fizessem parte de um momento negativo do nosso passado. E que eles foram a causa do nosso mal, ou nós fomos a causa do mal deles. Se no momento atual, nós, nessa encarnação mesmo, nós já temos dificuldade de perdoar alguém que nos faça mal, a mesma coisa aconteceria de uma encarnação para outra se a gente lembrasse desse passado. É importante o esquecimento do passado. Nós só exercemos, só está atualizado em nós aquilo que nós já conquistamos. Aquilo que nós não conquistamos ainda, nós ainda erramos naquele item. Somos como diamantes, sendo lapidados em cada encarnação, em cada existência. Muitas vezes passamos várias existências para recuperar um momento só. Não que isso seja a regra, mas é porque a cada um segundo as suas obras. Somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas obras. Temos o livre-arbítrio. Os espíritos, eles não interferem em nosso livre-arbítrio. Espírito bom e puro não interfere. E os nossos guias e mentores são espíritos bons. Eles já têm consciência dessa nossa necessidade de aprender pelas nossas próprias pernas. Somos nós os responsáveis. Eles nos orientam através das palavras, dos conselhos, da boa inspiração. Como já falei antes, a questão 459, né? Se eles nos interferem, se esses espíritos interferem em nossas vidas, se os espíritos desencarnados interferem em nossas vidas, muitas vezes são eles que vos guiam, eles nos orientam. E se não seguimos o caminho do bem e seguimos o do mal, é por nossa própria opção. Os espíritos nos dizem que um dos males que mais nos atrapalha a evolução é o nosso interesse pessoal. Muitas vezes o espírito já alcançou vários degraus, mas ele esbarra naquele interesse pessoal, ele cai. Mesmo que ele já seja visto na sociedade como um espírito muito bom. Mas enquanto ele não resolver essa questão desse interesse pessoal, e a vida, a evolução, ela vai, é como se fosse uma mola, né? Ela vai e volta pela mesma experiência, e a gente vai evoluindo. E aquela experiência volta novamente até nós aprendermos, até alcançarmos a espíritos puros. A questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Esta é do Livro dos Espíritos. Não pode o homem e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficariam ofuscados, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado é mais ele mesmo. Aquilo que eu falei, aquilo que a gente alcançou. Somos nós mesmos, né? Então, muitas vezes, se a gente soubesse o passado, quem fomos nós sofreríamos, porque não aceitaríamos, entraríamos em negação e não alcançaríamos o objetivo da nossa encarnação. Porque temos como objetivo a nossa evolução. A nossa evolução, nosso crescimento, passar por essas vicissitudes e essas dificuldades, faz com que nós desenvolvamos a inteligência, e a inteligência, ela nos traz a moralidade. Primeiro sempre desenvolve-se a inteligência, e depois a moralidade. Porque a inteligência vai mostrar para nós onde é que está o certo, onde é que está o errado. Onde está o bem, onde está o mal. Vai nos mostrar o caminho correto. Se a gente faz uma observação, quem somos nós neutramente, sem nenhum interesse pessoal, veremos que aquilo que a gente está passando, realmente ela tem uma justa razão. Porque Deus,
que nos criou simples e ignorantes, temos em nós a perfeição, como a árvore está contida na semente. E Deus, que é perfeito em tudo, não criaria um ser imperfeito. Sua obra sempre é perfeita. Então, se nós nos encontramos com esses vícios, não é por causa de Deus, não é Deus que colocou em nós os vícios. Somos nós, pelo livre-arbítrio, que os criamos. Poderemos evoluir mais rápido, se assim o quisermos. Só depende de nós, depende da nossa vontade. A gente sempre coloca aqui, né? Que temos a inteligência, o sentimento e a vontade. Não basta só saber onde está o erro, tem que ter o sentimento e a vontade para resolver aquele erro. O sentimento nos traz a indulgência, a benevolência e o perdão. São sentimentos, porque a gente observa que o outro está cometendo um erro, mas a gente vai com calma conversando com ele, a gente vai com calma conversando com a gente, modificando, nos aceitando. Não adianta também só ter o sentimento, ter a sensibilidade daquilo que está errado, mas não sabermos fazer. E não adianta só ter a vontade, mas não ter nem sentimento e nem ter a inteligência para saber fazer do modo correto, virtuosamente, né? Que a virtude tem esses três componentes: o saber fazer, o sentir e a vontade. Então, os nossos males, sejam eles dessa atualidade ou dos males, ou que sejam reflexos do passado, sempre tem a única causa, que são os nossos vícios. Todos os males que nós fazemos agora, se não resolvermos nessa encarnação, vão refletir numa próxima encarnação. Mas sempre são causados pelo nosso orgulho, egoísmo, pelas nossas paixões. Então são essa é a verdadeira riqueza, na verdade, que temos que procurar alcançar nessa encarnação. A gente acha que é o dinheiro, que é o sucesso material, do status, mas isso não interfere em nossa vida. Nos ajuda, é claro, porque através do dinheiro, do nosso status, podemos favorecer a outros. Um artista que é famoso, através do seu status, ele pode chamar a atenção sobre uma campanha, sobre algo que é importante ser modificado, ser melhorado. O dinheiro, da mesma forma. A gente pode colocar esse dinheiro em outras áreas da saúde, da educação, da segurança, e melhorar aquelas áreas onde está em falta. Essa riqueza verdadeiramente mais importante não é o status nem o dinheiro, mas essa nossa modificação interna, a nossa reforma íntima como espíritos. Porque podemos estar no meio de uma turbulência, como nós estamos no momento de uma pandemia, podemos estar sem o nosso emprego, podemos ter perdido alguém que nós muito amávamos, podemos estar doentes, mas estaremos resignados ao momento, agradecidos a Deus, a oportunidade, a experiência, e estarmos passando tranquilos. Acontece da questão também do dinheiro, por exemplo, podemos ser a pessoa mais rica do mundo, mas se não tivermos essa estabilidade emocional, esse saber, essa virtude em nós, sofreremos. E muitas vezes culparemos ao próximo, culparemos a Deus, nos revoltaremos contra Deus, porque achamos que Deus é o culpado de tudo. Causa já que Ele que nos criou, né? Temos essa ideia ainda que fomos criados junto com o corpo, a alma e corpo criados no mesmo momento, que temos uma só existência e está tudo resolvido. Então daí é aquilo que nos perturba a alma, né? Que nos faz pensar, irmos contra Deus. Por não termos esse conhecimento, o Espiritismo nos traz. Imagina uma criança que desencarna em tenra idade, que não teve experiência nenhuma, e de uma forma muitas vezes até violenta, né? Ou através de uma doença, ou de um crime. Aonde que está o Deus, onde que está a justiça divina? Se a gente não tivesse a ideia da multiplicidade das existências, das vidas, né? Nós não iremos contrário a Deus, contrário a esse fato que está ocorrendo. Mas conforme vamos aprendendo e vamos aceitando, esses fatos se tornam, não digo naturais, né? Porque não podemos deixar um ato de violência como algo natural, mas vão sendo justificados.
e vamos modificando o nosso procedimento e tentando fazer com que os outros também modifiquem os seus procedimentos, sempre respeitando o livre-arbítrio. Aquele que podemos modificar somos nós mesmos. Ao próximo nós não temos esse direito. Podemos mostrar o caminho como nossos filhos, temos o dever de mostrar o caminho correto. Mas vai chegar um momento da vida deles que tudo aquilo que nós ensinamos, eles vão ter que se utilizar. E se formos bom pai, se ensinamos o correto, quando chegarmos à nossa velhice, não seremos abandonados, porque compreendemos, e eles compreendem, na verdade, né? o que é ser pai e o ato correto daquele momento. Tem a questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que, então, está sempre a recomeçar. Como reconciliar isto com a justiça de Deus? Aquilo que eu estava falando, né? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, aonde é a nossa verdadeira vida, né? Nossa verdadeira casa é de espírito desencarnado. Nós estamos tendo uma experiência da matéria. Diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer a 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa inferir de que gênero foi a existência anterior, porque temos provas e expiações. Toda expiação pode ser uma prova, expiar o passado e já nos preparar para o futuro, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então temos essa questão da prova e da expiação, e nós espíritos imperfeitos passamos por esses dois, né, cadinhos da expiação e da prova. Então, muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas porque passa o espírito são determinadas tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro. Então é o passado e o futuro, né? Provas e expiações. Chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida, na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe o gênero de existência que acredita ser o mais próprio a lhe fornecer os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre de livre-arbítrio. Essas provas a qual nós passamos, expiações a qual nós passamos aqui, muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos quando estamos desencarnados. Nós que às vezes escolhemos para recuperar um passado ou para nos provar realmente se aquilo nós já alcancemos. Enquanto estamos desencarnados, nós evoluímos, mas os espíritos nos colocam que muitas vezes desejosos somos da reencarnação, da experiência no corpo, para vermos se realmente alcançamos aquele status, aquela virtude a qual nós batalhamos e trabalhamos tanto. Só aqui encarnados vamos saber se nós realmente alcançamos a virtude a qual nós almejamos. Então o espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não fazer essas coisas. Mas aqui nós temos o esquecimento, né? Os espíritos nos colocam aqui como se nós
usássemos um escafandro daqueles de mergulho, que a gente só tem aquela visão aqui na frente. Essa é a visão que nós temos. Não temos aquela visão de cima, atrás, no lado, embaixo, só. Então perdemos muito. Mas aí só vem provar aquilo que realmente nós já alcançamos. Porque não tem nada que nos dê referência. A nossa referência é só aquilo que somos. Isso é importante. Essa é a prova de que realmente já alcançamos. Já temos aquilo em nós, atual em nós. Um dia, que é o nosso objetivo, alcançaremos a espíritos puros. Estamos imperfeitos, seremos bons e daqui a pouco seremos puros. Mas estamos longe ainda de alcançar isso, né? Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo a uma condição de máquina. Então nós temos que decidir as nossas, para caminho qual nós vamos. Poderíamos, que a gente cobra, por que alguém não vem nos dizer para onde é o correto ir? Mas daí cadê o nosso livre-arbítrio? Seria apenas máquina. As máquinas, elas respeitam os comandos que são dados a ela. Como o computador. Ele só faz aquilo que a pessoa que programou manda fazer. Seremos nós da mesma forma. E não é isso nossa natureza, né? Somos divinos por natureza. Na nossa intimidade nós temos o Deus em nós. E esse é o objetivo da encarnação. Alcançarmos esse Deus em nós. Não que sejamos Deus, que Deus é algo e nós somos outra, nós somos obras de Deus, não somos o próprio Deus. Somos seus filhos, com tudo aquilo de perfeição que podemos alcançar. E cabe a nós alcançarmos. Como a ideia da loja de Deus, né? Quando você entra na loja de Deus, aquela historinha, que a pessoa perde paciência, resignação, não é dado isso já pronto. Como em Matrix, aquele filme Matrix lá, que os caras colocavam lá um programinha e a pessoa já sabia fazer tudo. Não é assim. Nós temos que desenvolver as virtudes em nós, só estando encarnado. E é através do esquecimento. Não tem outra forma. Então, muitas das nossas mazelas atuais são em decorrência do passado. Então, se nós queremos ser felizes no futuro, temos que tentar realmente implementar aquilo que o Espiritismo, aquilo que nós aprendemos como virtudes nesse presente. Não basta apenas termos isso como conceito, temos que aplicá-lo no dia a dia nosso. Temos a boa vontade, temos o sentimento, temos a inteligência e a vontade de realmente queremos fazer, alcançarmos esse nosso objetivo, mas como espíritos eternos que somos. Eu tenho mais coisas para falar, mas hoje, como é segunda-feira, o tempo é mais curto. Então eu agradeço a atenção. Como já falei, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 6 a 11. Bem-aventurados os aflitos. E a gente sempre coloca também que temos que questionar o que é falado. Temos que questionar. Aquilo que eu estou colocando aqui tem que ser questionado. Não podemos apenas aceitar. Temos que observar no nosso dia a dia, na nossa vida, se realmente é verdade. E o quanto isso pode nos ajudar. E colocar em prática para realmente alcançarmos a verdadeira felicidade. Como eu já falei, a felicidade não está no nosso status, nem está na quantidade de dinheiro. Nem para mais, nem para menos. Mas é do que aquilo que a gente faz com esse status e com esse dinheiro. Nossas atitudes e sentimentos para com isto. E o Espiritismo nos ensina e nos mostra o caminho correto para alcançarmos essa calma, essa estabilidade. Se nós não estamos alcançando, é porque nós temos ainda que aprender. Podemos ter no conceito, mas não temos ainda na atitude. E um dia alcançaremos. Já é um grande começo estarmos com a curiosidade, com o estudo desses casos, desses fatos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção. Tenhamos um bom dia, uma boa noite, que assim seja. E antes que eu encerre, sempre lembrando, estamos numa pandemia. Se possível, fiquemos em casa. Se puder, fiquemos em casa. E se precisarmos sair, usemos EPIs, máscaras, luvas, lavemos bastante as nossas mãos, passemos álcool, que não basta só ter a máscara, né? Mas temos também lavar as mãos. E se usarmos luva, não só usemos a luva e toquemos tudo. Possamos trocar essa luva ou lavar a mão. Aquele momento que a gente só se cuida, porque a luva é uma forma de nos cuidar, né?
Mas se a gente continua a tocar nas coisas e não lavar as mãos, nós vamos estar infectando os outros. Esse é o cuidado que temos que ter. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção, que assim seja.